Agora sim, vamos começar. Flávia, você pode mutar seu microfone, por favor? E aí a gente começa. Vamos iniciar então a nossa sexta aula. Primeiramente, antes da gente começar, eu quero agradecer a todas vocês e também quem está assistindo a aula gravada por estar aqui, porque 6 aulas, vocês estão aqui já faz 6 aulas, já estudamos a introdução, o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, o 4º, que foi gigante, e agora vamos entrar no artigo 4A e no artigo 5º. Então, parabéns, viu? Isso daí mostra que vocês estão determinados, que vocês querem aprender, que vocês têm um objetivo. Isso pensa que é para vocês. É um tempo que vocês precisam tirar para vocês, que vai dar tudo certo. Bom, vamos falar então do artigo 4A e do artigo 5º, também muito cobrado em todas as áreas da educação, em todos os concursos públicos, mas vai ser muito mais tranquilo do que a aula anterior, porque o artigo 4º foi bem puxado, mas esse vai ser tranquilinho, tá? Então, o artigo 4A, ele fala: é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera da sua competência federativa. Quando a gente lê esse artigo, a gente fica assim, nossa senhora, calma aí, deixa eu ler de novo, né? Mas ele é bem tranquilo. O que quer dizer? Que, vai ter que ter um atendimento educacional, tá? Durante o período da internação. Então, aquele aluno da educação básica, isso daqui é importante vocês saberem, que é educação básica, não fala da educação superior. Lembrando que temos 2 níveis, certo? Nível da educação básica, que atende lá a educação infantil, a pré-escola e o ensino médio, e o ensino superior. Então, a educação básica, aí sim, ela vai ter esse atendimento educacional nesse período de internação. Para tratamento de saúde em regime hospitalar e domiciliar. Aqui a banca vai tentar te pegar, ela vai falar assim, só vai ter atendimento educacional para quem estiver internado no regime hospitalar. E aí ela vai tirar o domiciliar. Ou vai trocar, né? Vai falar, somente para domiciliar e não vai colocar o hospitalar. Então, isso daqui prestem bastante atenção. É regime hospitalar e domiciliar para quem? Para os alunos da educação básica. Por tempo prolongado. Só que aqui a LDB, ela não define quanto tempo. A partir de quanto tempo que a criança tem que estar internado para ter esse atendimento educacional. Não é a LDB que vai falar. Quem que vai definir isso vai ser o poder público em alguma lei. Vai ter alguma lei que vai determinar o tempo, mas não é a LDB, tá certo? Esse é o artigo 4A. Muito simples, muito fácil. Atendimento educacional no período de internação aos alunos da educação básica para quem estiver em tratamento hospitalar e domiciliar em tempo prolongado. Fechou? Deu para entender? Fala para mim se vocês tiverem dúvida, se deu para entender. Facinho, né? Essa aula eu quis trazer um modelo mais diferente, tá? Que a gente vai fazer? Vai estudar um artigo e vai responder questões. Para ficar algo mais didático, mais fácil. Então, vamos lá para a primeira questão, já logo de cara. Vamos aqui.
João é um aluno de 12 anos do ensino fundamental. Ele sofreu um acidente automobilístico quando realizava uma viagem com a sua família. Devido ao fato ocorrido, foram necessárias algumas intervenções cirúrgicas. O aluno ficou internado por um longo período, não podendo frequentar a escola durante o tempo de recuperação. E após a alta hospitalar, ainda continuou em repouso absoluto por ordens médicas, totalizando quase 3 meses letivos do ano escolar. Considerando a situação hipotética, a LDB analise a afirmativa a seguir. A. É assegurado ao aluno atendimento educacional durante o período de internação para tratamentos de saúde em regime hospitalar e também no domicílio, por tempo prolongado, conforme disposto à legislação vigente. 2. É assegurado ao aluno atendimento educacional para tratamento de saúde apenas quando se encontra em regime domiciliar, garantindo assim a integridade e saúde, tanto do aluno quanto do agente educacional que o acompanhará, por tempo indeterminado, conforme disposto à legislação vigente. Terceiro, é assegurado ao aluno atendimento educacional durante o período de internação para tratamento de saúde em regime hospitalar e também domicílio. Entretanto, o aluno deverá comprovar a frequência anterior ao acidente no mínimo de 75% do total das horas letivas de aulas dadas, conforme disposto na legislação vigente. Qual está correta? A1, A2, A3 ou A1 e A3? E aí, gente, qual vocês acham que é? A 1 eu sei que tá certa, a 3 que eu fiquei meio na dúvida. A 2 eu sei que não é, acho que não é. A 1 eu sei que é. A1. Então, você está entre A1 e A A, ou a... A ou a D, mas a que a 3 me deixou meio indecisa ali naquele entretanto ali. O que vocês acham? Alex, Flávia? É importante olhar também a frieza do texto, quando a gente analisa o texto, a lei seca. Então, quando isso aqui na verdade é uma casca de banana, que é essa pergunta aqui? Ela quer te envolver, ela quer te ludibriar, né? Então ela quer e na verdade o texto não está falando nada do que a gente leu a respeito de comprovação até então. Exatamente. Então, só pode ser a número um. A1, né, que está correta. Vamos lá. É assegurado ao aluno atendimento educacional durante um período de internação. Sim, tem que ter esse atendimento educacional durante o período de internação, para tratamento em saúde em regime hospitalar e também em domicílio. Correto. Por tempo prolongado. Também correto. Conforme disposto a legislação vigente. Sim, que isso quem vai determinar lá é o poder público conforme uma lei, certo? É isso que está falando lá no artigo 4º A. Segundo, então essa daqui, ó, A1, verdadeiro, tá correta. É assegurado ao aluno atendimento educacional para tratamento de saúde apenas quando se encontra em regime domiciliar. Tá errado, né? Não é só apenas, é regime domiciliar e hospitalar. Garantindo assim a integridade da saúde, tanto com o aluno, isso daqui também não, né? Quanto agente educacional. Então, a 2 está errada. 3. É assegurado ao aluno atendimento educacional durante o período de internação. Correto.
para tratamento de saúde em regime hospitalar e também domicílio. Também está certo. Entretanto, o aluno deverá comprovar a frequência anterior ao acidente, no mínimo 75%. Isso daqui está falando lá no artigo 4º-A? Não está falando isso no artigo 4º-A. Porém, no artigo 24 da LDB, a gente vai ver que o aluno tem que frequentar a escola, ter no mínimo 75% da frequência. E aí pode te pegar. Se você sabe disso, aí você acaba linkando. Aí você fala, putz, o aluno tem que ter 75%, né, de frequência nas aulas, mas isso daqui não tem nada a ver com o período de internação. O período de internação não está falando que ele tem que ter mínimo de frequência, nada disso, tá? Então, essa daqui, por esse motivo, tá errado. Até aqui estava certo, né? Daqui para cá, no artigo 4º-A, não fala sobre o tempo mínimo, 75% de frequência. Então, o correto é o A. Certo? Deu para entender? Andiara, deu para entender? Ficou claro? Vou seguindo, tá? 2. Considerando os apontamentos da Lei 9394 de 96, a LDB, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica são requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. 2. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar e domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera da sua competência federativa. 3. As relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. E aí está pedindo a correta. Isso daqui eu trouxe um pouquinho da aula anterior, né? Que aqui já envolve o artigo 4º e o artigo 4º-A. Então, qual que vocês acham que é? Que aqui, quem que assistiu foi a Andiara, né? Que ela falou que começou a assistir, e o Alex. Eu acho que é a D. D de dado, falso, verdadeiro, verdadeiro. Eu acho que é essa. Eu acho. Vamos ver. Flávia, Luciana, Alex, o que vocês acham? Não vou deixar pra sei não. Alex está por aí? Quer tentar? Não sei como posso Alex, ajudar tá com parar. Essa questão aí também, a banca, outra casca de banana, você lê muito rápido e aí você se pega de novo. Por quê? Porque ele começa ludibriando, começa trazendo palavras que remetem ao texto da LBD. Mas é quando você vê dispensáveis, opa, pera aí, alguma coisa está errada, né? Assegurado o atendimento educacional, a gente acabou de ver. E a 3 ali, as relações entre o ensino e a aprendizagem, reflete a aula anterior. Então eu acompanho a relatora aí, a letra D. É isso mesmo, vocês estão certíssimos e o Alex até já explicou o porquê, né? Então, a alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica são requisitos dispensáveis. É dispensável, é o contrário, né? Indispensável, porque
O que a gente quer na educação básica é o quê? Uma alfabetização plena e também, né, incentivar a leitura. A aula passada, eu e o Alex até debatemos sobre isso, a falta de incentivo na leitura, que hoje ninguém mais lê. Então, essa daqui é falso. E as outras duas, né? Essa daqui a gente acabou de ver, tá toda correta. Então, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação aos alunos de educação básica, internado em tratamento de saúde em regime hospitalar e domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera da sua competência federativa. Essa daqui está corretíssima, tudo certo. E a última, ele fala sobre as relações entre o ensino e a aprendizagem digital. Isso daqui foi falado no parágrafo único do artigo 4º. E ele remete, né, essa aprendizagem digital, que deverá prever técnicas, ferramentas, recursos digitais, que fortaleçam os papéis do docente na aprendizagem do professor e do aluno, que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Também está corretíssimo. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Fechou? Então, vamos iniciar o artigo 5º. O artigo 5º, gente, o artigo 5º é muito fácil, sério, é fácil de entender, não tem tantas questões assim, igual o artigo 3º e artigo 4º. E se vocês pegarem, vai ser muito fácil de vocês entenderem, tá? O artigo 5º, ele fala: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações comunitárias, organização sindical, entidades de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Nossa, meu Deus, o que é isso? Vamos com calma. O que está dizendo aqui, ó? O acesso à educação básica obrigatória. Lembra, o que é educação básica obrigatória? Alex, o que é educação básica obrigatória? De acordo Não, com a Alex, Wikipédia. caramba, não dá para chamar o seu nome. De qual idade que é a educação básica obrigatória? Vocês lembram? Andiara? Isso daqui tem que estar na ponta da língua, que isso cai muito. Fala, educação básica obrigatória. É, É a- é do 4 aos 17? É isso aí? Muito bem, dos 4 aos 17 anos. Então, é isso que nós estamos falando, certo? É essa galera aqui, ó, dos 4 aos 17 anos. Esse pessoal aqui, da educação básica obrigatória, eles têm direitos públicos subjetivo. Prestem atenção nessa palavra, porque essa palavra aqui a banca vai mudar, ela vai colocar direito público objetivo. O que é o subjetivo? Tá falando do sujeito, do indivíduo. Ó, sempre quando falar assim, é direito subjetivo, pensa logo no indivíduo. É o direito da pessoa. Aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, ele tem direito de estudar, ele, né? Então, é isso que tá falando. E é toda essa galera aqui, ele pode exigir esse direito, ele pode correr atrás desse direito. Quem que pode e exigir esse direito? Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, a entidade de classes ou outras também legalizadas. E o Ministério Público, também prestem atenção aqui nesse Ministério Público. Nossa, mas um Ministério Público? Sim, porque o Ministério Público, o dever do Ministério Público é fiscalizar. Fiscalizar se o cidadão está tendo uma educação, se o cidadão está tendo de saúde, se o cidadão está tendo segurança, que são os nossos direitos, tá? Que está, inclusive, lá na nossa Constituição Federal. Os direitos sociais. E é isso que o Ministério Público vai fazer. Ele vai fiscalizar esses direitos, se está correto. Então, se aquela escola não tiver, né, cumprindo as normas, todo mundo aqui pode ir lá e exigir essa vaga, essa educação básica, tá?
Ficou fácil de entender? Deixa eu ver, parece que tem mensagem no chat. Entenderam? Vamos lá, então? Vamos para mais uma pergunta. Julgue o seguinte item com base no que dispõe a LDB. O acesso à educação básica obrigatória é considerado um direito público subjetivo? Certo ou errado? Certo. Diara achar que certo. Quem mais? Quem dá mais? Eu abri o chat aqui. Agora eu tô vendo. Certo também? E é isso mesmo, está correto. Por que que está correto? Lembra? É um direito público subjetivo do sujeito. Todo mundo, todo indivíduo tem direito à educação. Simples assim, tem direito a uma vaga na escola, tá? 4. A LDB, de sua parte, reafirma no artigo 5º que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações comunitárias, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda pode acionar o poder público para exigir essa educação. Quem que está faltando aqui, gente? O Ministério Público, o prefeito municipal, o procurador municipal ou o vereador municipal? Eu acho que é A. A, Ministério Público. O que vocês acham? Luciana também colocou A. E é isso mesmo, gente. É o Ministério Público. É esse papel que o Ministério Público vai fazer. Ele vai fiscalizar, tá? E ele também pode ir lá fiscalizar se está cumprindo as leis, se está garantindo as vagas, se está tudo certinho. Então, é o Ministério Público. Então, o parágrafo 1º do artigo 5 ele vai dizer: o poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá. Isso daqui, quando eu falo do artigo 5º, eu penso muito no poder público. O que o poder público vai falar? Lembra que eu sempre dou umas palavrinhas-chave para vocês lembrarem que o artigo 1º vai falar sobre o conceito, o artigo 2º, as finalidades. O artigo 5º pensa as competências do poder público. É a principal palavrinha-chave aí para vocês não esquecerem é isso, as competências do poder público. Quando a gente fala do poder público, de quem que a gente está falando? De toda a galera, né? É a União, os municípios, o Estado, tudo isso daí. Todos eles têm algumas competências. E é isso que a gente vai ver nesse artigo, tá? Então, o parágrafo 1, ele vai dizer quais são as competências que o poder público tem que ter. Então, o primeiro é recensear anualmente as crianças e os adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Ou seja, o que é recensear? Fazer o censo, sabe? Fazer análise, ver a quantidade, o que anualmente, isso daqui é importante. A banca vai tentar pegar você colocando semestralmente, mestralmente, bimestralmente, mas é anualmente, tá? Então, ela vai fazer esse censo, pegar esses dados anualmente de quem? Das crianças e adolescentes em idade escolar e também o quê? O EJA, né? Os jovens e os adultos. Então, ele vai fazer essa relação todo ano
Quantas crianças, quantos adolescentes estão frequentando a escola? Quantos jovens e adultos estão frequentando? Quantos estão fora da escola? Vai fazer toda essa relação aí, tá? Que é isso que a gente fez, né? Esses dados eu trouxe na aula passada. Então, aqui, para vocês verem, ó, o censo de 2024. Um panorama geral, ó, 47,1 milhões de estudantes matriculados, 179,3 mil escolas em funcionamento. Eles fazem todo esse levantamento anualmente. Tem aqui a queda de matrículas em relação a 2023, com redução a 0,5%, correspondendo a 216 mil alunos fora da escola. E aqui a comparação por rede pública tendo uma queda aí de 310 mil matrículas e a rede privada tendo um acréscimo aí de 1% no número de matrículas. Fechou? Dúvidas, gente? Pode ir para a pergunta? Ficou fácil de entender? Fazer recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar e também os jovens e adultos que não concluíram a educação básica no período. Vamos lá para a pergunta, então? O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá recensear quando? Mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente? As crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a idade básica. O termo que preenche corretamente a coluna acima é qual? É a D. D de dado ou B de bola? Não, D de dado. D de dado é isso aí. A Luciana também colocou D de dado, é D de dado anualmente. É anualmente que vai fazer esse censo aí. Vamos lá. O parágrafo 1º, inciso 2º, faz-se a chamada pública. O poder público, ele tem que fazer uma chamada pública. O que é a chamada pública? É divulgar em todos os meios, em todas as redes, em todos os lugares que estão com vagas abertas. Sabe quando a escola fala assim, ó, estamos com vagas abertas. Aí você abre lá o Instagram, tem lá, as escolas estão com vagas abertas, né? O período de matrícula, tem toda essa chamada, é para chamar a população, para chamar essas crianças, ó, pais, vem matricular seus filhos. Por que que essa chamada pública é importante? Porque pressiona o Estado a garantir as escolas, garantir vaga nas escolas, certo? Continuar prestando todo o serviço que vem prestando, merenda, transporte, tudo. Pressiona o Estado, cobra a família de ir matricular o seu filho, até porque, o que a gente viu no começo da LDB? A educação é um dever de quem? Da família e do Estado. Não é, a gente não pode só culpar o Estado. A família também tem que ir lá e matricular o seu filho, né? Então, cobra aí a família, facilita o planejamento de matrículas, porque aí nisso a escola já sabe quantos alunos vai entrar na escola, quantas turmas vai ter, quantos alunos vai ter por turma. O professor também já faz um planejamento dele, o transporte também já fica sabendo quem tem que pegar os caminhos que tem que fazer, merenda também, a escola também tem que calcular a quantidade de alimento, e também, além disso, ajuda a combater a evasão escolar, né? Principalmente quando a gente faz essa chamada pública, a gente não, o poder público faz essa chamada pública. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava, fulaninho, eu vou estudar naquela escola, e você, né, já faz já diminui essa evasão escolar, porque o fulaninho já fala, ixi, minha mãe não fez a matrícula, tem que falar com ela, né? Não é bem isso? Então, para você ver como que essa chamada pública é muito importante. 3. Zelar junto com os pais e os responsáveis pela frequência à escola. Como eu falei agora, não basta culpar somente o poder público.
né? A frequência da escola também tem que ser junto com a família. O poder público tem que acompanhar quantas crianças estão frequentando a escola, mas também os pais têm que falar: ó, fulaninho, você não tá indo para a escola, não? Pode ir. Tá dando migué? Não, que migué não. Vai para a escola. O pai, a mãe e o responsável têm que fazer esse trabalho em conjunto com a escola, certo? Tá, eu tô falando muito rápido, tá bom? Vocês estão muito caladas. Tá fácil demais? Vai me dando um feedback, gente, que qualquer coisa eu falo mais devagar. A Diara tá fazendo joinha que tá bom, então vou continuar, tá? Então, vamos para mais uma pergunta. Sexta pergunta. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deve recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. 2. Faze-se a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais e os responsáveis pela frequência à escola. Quais são as incorretas? Apenas um? Apenas dois? Apenas três? Apenas 2 e 3? Ou 1, 2 e 3? A Luciana colocando que a letra E, 1, 2 e 3. Quem mais? Andiara. A Flávia, tadinha, tá sem voz. Mas, Flávia, se quiser escrever, tô com o chat aberto, tá bom? Essa pegou? Essa ficou difícil? Ah, essa A aí Flávia, pegou. Flávia falou que acha que é 1. Andiara? Eu acho que é a 1 também, porque é incorreta, né? Eu acho que é a 1. Vou pela 1, vamos ver. Que é a Então, letra ó, A. se eu falar para vocês que quando eu fiz eu errei essa questão, na pressa, eu não percebi que era incorreta. Eu fiz igual a Luciana, que achou que foi pá, todas são corretas. E vamos ler devagar. Recensear a população em idade escolar do ensino fundamental. É isso que fala lá? Do ensino fundamental de jovens e adultos que ele não tiverem acesso, ok. Os jovens e adultos está certo, né? Que é o EJA. Mas é somente no ensino fundamental a população em idade escolar para o ensino fundamental? Não, né? Não é somente aqui o ensino fundamental. É o quê? Para as crianças e adolescentes, certo? Recensear anualmente, tá faltando aqui também anualmente, para as crianças e adolescentes e os jovens e adultos, né? Então, essa daqui tá errada. Acertei. Faze-se a chamada pública. Certinho. Importante fazer essa chamada pública. E zelar junto com os pais ou responsáveis pela frequência escolar também está correta. Então, qual é a única que está errada? A letra A. Apenas a primeira. Certo? Mas essa eu também errei. Não. Quando eu fiz assim, correndo e não me atentei. Eu diferente. Até o Alex, ó, é verdade, é mentira. A Luciana colocou que todas eram verdadeiras. Quando eu fiz, eu coloquei essa daqui, a 2 e a 3, achando que era verdadeira. Ah, qual que é a verdadeira? Eu coloquei essa daqui, ó, 2 e 3. Mas é incorreta. Isso daqui fez eu errar.
Não é? É a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Por isso que eu falo que quando a gente faz prova, a gente tem que rabiscar. Prova boa é prova rabiscada. Vamos para mais uma questão aqui. De acordo com a LDBem, lembra que na primeira aula eu falei sobre isso? Que nem todos os concursos vai chamar de LDB, vai colocar um LDBem aí, né? Mas é a mesma coisa. Então, de acordo com o LDBem, analise a sentença abaixo. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá recear semestralmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Parte 1. Os jovens e adultos que não concluíram a educação básica precisarão passar pelo recenseamento anual. Parte 2. Ainda cabe zelar, junto aos pais e responsáveis, pelo cumprimento da frequência escolar. Parte 3. Quais partes estão corretas? Apenas a 2, apenas a 3, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3 ou todas as partes? Eu acho que é a D, 2 e 3. 2 e 3. A Andiara tá assim, ó. Pá, 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 pá. Tá ótima, maravilhosa. Tá indo, rapidão. Tutu. A Luciana tá digitando. Luciana também colocou 2 e 3. Alguém quer chutar mais? Falar aí, dar a sua resposta. A Flávia colocou que todas estão corretas. Então vamos lá. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá, vamos lá, recear-se semestralmente. É semestralmente? Não, é o quê? Anualmente. Lembra que eu falei? A banca vai te pegar aqui? É aqui que ela vai te pegar. É anualmente, fazer o censo anualmente. De quem? Das crianças e adolescentes em idade escolar. Então, esse daqui, ó, a 1 tá errada. A 1 não, certo? Que é anualmente. Os jovens e adultos que não concluíram a educação básica precisarão passar pelo recenseamento anual. Quem que são esses jovens e adultos que não concluíram a educação na idade que deveria ser? É o EJA, né? Esse sim, eles têm que fazer esse recenseamento anual. Então, tá correto. Ainda cabe zelar junto com os pais e responsáveis pelo cumprimento da frequência escolar. Esse também está correto. Então, o que está correta? A 2 e a 3. 2 e 3, letra D. Muito bem! A Flávia com uma carinha assim, tipo, ai meu Deus. Você tá vendo? A gente erra por besteira. Por besteira. Mas já sabe, recensear anualmente. Fechou? Bora! Ainda aqui, continuando, né, no parágrafo 1º, o poder público, na esfera da sua competência federativa, ele deverá, quarto, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica de sua rede, inclusive nas creches, por ordem de colocação, que sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Ou seja, aquela escola, isso daqui acontece muito naquelas escolas modelos, sabe? Não sei na cidade de vocês tem essas escolas modelos, tá? Tô dando um exemplo, tá? Que os modelos nem sempre vai ter a quantidade de vaga para todo mundo estudar nessa única escola. Então, como que ela é uma escola modelo, todo mundo quer acabar estudando lá. Então, o que que eles fazem? A lista de espera. Isso daqui, ele tem que fazer essa lista de espera e tem que divulgar essa lista de espera. Por quê? Porque tem que ser transparente, tá?
Eita, Andiara, começou a oscilar. Para vocês tá bom, gente? A internet ou só a Andiara que tá oscilando? Falem aí para mim, tá bom? Então tá, vou continuar aqui. Andiara, se você quiser sair e voltar. Tô só esperando a Luciana escrever, mas acho que tá tudo ok, né? Sim, então beleza. Pronto. Então volta aqui. Então as escolas, elas têm que divulgar essa lista de espera, certo? Porque precisa ser transparente. Precisa mostrar para a população como que está essa lista de espera, tá? Essa lista de espera vai ser para as escolas de educação básica. Presta atenção aqui, escolas de educação básica. Não estamos falando de nível superior. Escolas de educação básica, ela tem que divulgar essa lista de espera. Inclusive, não somente a educação básica, mas a creche, né? Quer dizer, falei uma besteira aqui. A creche está dentro da educação básica, mas inclusive a creche também tem que divulgar essa lista de espera. E nessa lista de espera tem que ter a ordem de colocação da criança, falta quantos, né, para ser chamada, por unidade escolar, divulgar os critérios, né, se a criança tiver alguma prioridade, tudo isso tem que estar na lista, tá? E serve para trazer essa transparência, para mostrar para a família confiar também que, ó, tá indo, estão chamando, logo logo vai ser seu filho, tá bom? Para a família ir acompanhando aí essa lista de espera. Fácil? Tranquilo? Fala para mim no chat se está fácil, faz um joinha aí. Posso seguir? Então vamos lá. Se está fácil, vamos para a próxima pergunta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ressalta no seu parágrafo 1º do artigo 5º que o poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá 1. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. 2. Recear-se bimestralmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Terceiro, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação, que sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Quais estão corretas? Apenas a 2, apenas a 3, a 1 e a 2, apenas 1 e 3 ou todas? 1, 2 e 3. E aí, gente? A 1 e a 3, a Luciana. Quem mais? A Flávia tá digitando. Tá fácil, não tá fácil? Vocês não estão achando fácil? Flávia também colocou 1 e 3. Vocês estão achando fácil ou difícil essa aula? Falem para mim. Está fácil, sim. Que eu falei que o artigo 5º é mais ou menos. Ah, não, tá molezinha. Vamos lá. Ó aqui, ó. Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola? Sim. Esse trabalho tem que ser um conjunto, né? Do poder público com os pais ou responsáveis da criança para ele frequentar a escola. Então, tá certinho.
recensear, fazer o censo bimestralmente? Não, é anualmente. As crianças e adolescentes da na idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, então a 2 está errada, porque é anualmente. E a 3, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica, na rede, inclusive nas creches, por ordem de colocação, e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração dessa lista. Também está correto. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Fácil, tá molezinha. 9. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, divulgue o item a seguir. É dever do poder público divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica de rede, porém, tal obrigação legal não inclui a necessidade de lista ser organizada por ordem de colocação e nem por unidade escolar. Certo ou errado? Eu acho que está errado. A Diara falou que está errado. Quem mais? Luciana também acha que está errado. E é isso aí, meninas. Está errado. O que a gente acabou de ver? Que o poder público tem que divulgar uma lista. Nessa lista de espera tem que ter, né, volta aqui, que eu esqueci o nome. A ordem de colocação, qual colocação a criança está. Tem que colocar lá a unidade escolar e também os critérios, né? Divulgar os critérios. Então, por isso que está errado, né? É dever do poder público divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica de sua rede. Porém, tal obrigação legal não inclui a necessidade de ter lista organizada por ordem de colocação, nem por unidade escolar, está errado, né? Ao contrário, tem que incluir essa ordem de colocação e também a unidade escolar. Fácil. Vou seguindo, tá? Se vocês acharem que está muito rápido, vocês pedem para eu dar uma segurada. Continuando, ainda no parágrafo 1º, o poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá... O que o poder público deverá fazer? Qual é a sua competência? 5. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes o acesso aos resultados das avaliações de qualidade e o rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizada por ele e em parceria com organizações internacionais. Ou seja, garantir que os pais ou responsáveis ou os estudantes, o próprio aluno, tenha o acesso aos seus resultados. Resultados do quê? Das suas avaliações e do seu rendimento escolar, realizadas por ele ou em parcerias com organizações internacionais. Isso daqui, que é aquilo que a gente volta a dizer, né? É a transparência, deixar claro, divulgar para o aluno, deixar ele ver. São as informações mais individuais, voltadas para a comunidade escolar, voltadas para o aluno, para os pais, tá certo? Dúvidas? Entenderam? Posso seguir? Fez joinha, então tô seguindo. Show? Ficou fácil. Vamos lá, para mais uma pergunta, então. De acordo com a Lei 9394 de 96, a LDB, no seu artigo 15... Por que eu tô falando 15? Tô com 15 na cabeça. Alguém joga amanhã? Alguém joga... Faz um joguinho, põe o número 15, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, no artigo 5, o acesso à educação básica obrigatória
é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações comunitárias, organizações sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Certo? Isso é o que fala no artigo 5. Avalie se, com esse objetivo, o poder público deve, em sua esfera de competência federativa, o que ele deve fazer? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. 3. Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para elaboração da lista. 4. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes o acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parcerias com organizações internacionais. Quais estão corretos? 1 e 2, 2 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, ou todas? 1, 2, 3 e 4. A Flávia já colocou acho que é todas. Luciana, todas. Andiara, todas. E vocês estão certíssimas. É todas. Não tá fácil. Ó, tá molezinha. Essa aula tá molezinha. Tá baba. Vamos lá para o parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Ou seja, o que o parágrafo 2º está falando? Que todas as esferas administrativas, ou seja, o poder público, o todo, a União, os estados, os municípios, toda essa galera aí tem o quê? Que primeiro vai priorizar o ensino obrigatório, tá? Primeiro lugar, vai dar o acesso ao ensino obrigatório. Ele vai olhar mais para esse ensino obrigatório, que inclusive é o quê? Dos 4 aos 17 anos, certo? Para depois, primeiro ele vai focar nesse daqui, ensino obrigatório. Deixa eu só aceitar aqui a Flávia. Depois que ele focou, que ele deu esse acesso ao ensino obrigatório, aí que ele vai fazer, vai priorizar, vai olhar para os demais níveis e modalidades de ensino, de acordo, né, com as constituições e as prioridades constitucionais e legais. Conclusão, seguindo conforme a lei, tá? Fácil, fácil. Vou resumindo aqui. Todo o poder público vai primeiro priorizar o ensino obrigatório para depois priorizar, olhar, né, para os demais níveis e modalidades de ensino, seguindo as leis. Simples assim. Caiu aí? Tá bom a internet? Tá caindo para vocês? Fala para mim se tá tudo certo. Posso seguir? Dúvidas? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Vou seguir então. Voltou? Pode seguir? Então vamos lá. Pode seguir? Então vamos para mais uma perguntinha? Essa daqui é adaptada, tá? Fui eu que arrumei ela. De acordo com a
a lei LDB, no seu artigo 5, no parágrafo 2º, o que o poder público deve assegurar em primeiro lugar, contemplando os demais níveis e modalidades de ensino de acordo com as prioridades constitucionais e legais estabelecidas. A. Ensino obrigatório e gratuito a todos. B. Educação infantil obrigatória e gratuita a todos. C. Educação de jovens e adultas obrigatória e gratuita a todos. Ou D. Ensino médio obrigatório e gratuito a todas. Qual que é, gente? Pegou aí? A questão que eu adaptei ficou difícil, foi? A Diara colocou que a Luciana também colocou que a Flávia também falou A. E é isso aí. O que que é primeiro? Em primeiro lugar, o que que eles vão olhar? O que que o poder público vai olhar em primeiro lugar? O ensino obrigatório e gratuito a todos. É isso aí, eles vão priorizar, né? O ensino obrigatório e gratuito, para depois olhar os demais níveis e modalidades de ensino. Fácil. Tá molezinha, tava bem essa aula. Próximo, parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade de peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de ritmo sumário a ação judicial correspondente. Jesus amado, socorro Deus, o que está falando aqui? Vamos com calma. Qualquer parte, vamos voltar aqui. Vamos fazer passo a passo para ficar mais fácil. Qualquer parte mencionada no caput. O que que é o caput? Quando a gente vai estudar uma lei, o caput, vou voltar aqui para vocês verem, o caput é o começo do artigo. Que é aqui, ó. Isso daqui é o caput. Cadê? Deixa eu apagar. Isso daqui é o caput. É o comecinho lá do artigo, tá? Aqui, esse é o caput. Lembrando, o artigo 5º começa: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações comunitárias, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, ainda quem o Ministério Público, acionar o poder público para exigir essa educação. Esse é o caput. Volta aqui. Lembrou quem é o caput? Vamos voltar aqui. Então, ó, qualquer das partes mencionadas no caput. Quem são as partes mencionadas no caput? Aqui, ó. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações comunitárias, organização sindical, entidade de classe, Ministério Público, qualquer entidade legalmente constituída. Toda essa galera aqui, ó, tá falando desse pessoal aqui, tá? Todo esse pessoal deste artigo tem legitimidade para peticionar o Poder Judiciário. Ou seja, toda essa galera pode abrir um processo, uma ação, tá? No Poder Judiciário. Conforme, né, o parágrafo 2º do artigo 208. Aqui eu trouxe para vocês, né, o que fala o artigo 208 da CF. O não funcionamento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, pera lá, não está ofertando educação, não está cumprindo a lei. Vai averiguar
Quem é o responsável? Quem está agindo com a conduta incorreta? Para ser verificado aí aonde está errando, tá? Essa ação judicial, ela vai ser gratuita e de ritmo sumário, ou seja, o cidadão viu que a escola está agindo, né, diferente do que a lei está dizendo, a escola está errada, não está cumprindo as suas normas. Esse cidadão vai peticionar no poder público, vai abrir uma ação. Essa ação vai ser gratuita, não vai pagar nenhuma taxa, não vai precisar pagar advogado e vai ser de ritmo sumário, ou seja, vai ser rápida. Por quê? Porque não pode deixar a criança, o adolescente, sem uma vaga, sem estudar. Por isso que isso tem que ser de ritmo sumário, tem que ser rápido, tem que ser resolvido rápido, tá? É isso. Ficou fácil de entender? Lendo assim fica difícil, mas depois explicando passo a passo, ficou facinho de entender? Sim ou não? Põe aí. Qualquer pergunta, qualquer coisa, eu falo tudo de novo. A aula passada foi subir uma montanha de Fiat Uno, né? Agora ele desceu uma ladeira de caminhoneta. Mas tá fácil, não tá? Você Não, acha que não? é o que eu tô falando. A aula passada foi subir um Fiat, de Fiat Uno uma montanha. Agora descer de caminhoneta. Tá tranquilo, né? Que bom. Nossa, a aula passada foi tensa mesmo. Foi. Vamos lá. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade correspondente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ser imputada em crime de responsabilidade. Ou seja, pera lá, fizemos tudo aqui, esse Paranauê. O cidadão viu que a escola não está cumprindo a lei, foi lá, fez, né, chamou uma ação judicial de forma gratuita, de ritmo sumário, e comprovou que realmente a escola está agindo de formas erradas, está na negligência da autoridade competente, não está seguindo as normas. Ele vai o quê? Vai ter um crime de responsabilidade, tá? Presta atenção aqui, esqueci até de colocar aqui aquela atençãozinha. Por quê? A banca vai te pegar aqui. Vai inventar outro nome de crime, mas é crime de responsabilidade, tá? Comprovou que não seguiu as leis, o poder público tá falhando aí, alguma escola não tá seguindo as normas, vai responder aí por crime de responsabilidade. Certo? Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Conclusão: para garantir que os adolescentes, as crianças, todo mundo cumpra, né, com o ensino obrigatório, que era dos 4 aos 17 anos, o poder público vai criar o quê? Formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Ou seja, o poder público vai criar o EJA, vai criar o supletivo, tá? Outras diferentes formas aí para essa galera aí continuar estudando. E isso é independente da escolarização anterior. O adulto que não estudou nenhuma vez, nunca frequentou a escola, ele vai precisar entrar direto? Ele vai precisar fazer lá para a pré-escola? Não, porque isso é independente, tá? Ele já entra lá no ensino fundamental. Fechou? Ficou fácil? Ficou confuso? Pode seguir? Sim ou não?
Vou seguindo. Então, ficou fácil. Vamos para mais uma perguntinha. A Lei 9394 de 96, que é a LDB, estabelece as diretrizes que regulamentam a educação nacional, garantindo... Opa, só deixa eu aceitar aqui. Garantindo a educação básica. Espera que eu me perdi aqui, gente. Vou voltar aqui a pergunta, tá? A LDB estabelece as diretrizes que regulamentam a educação nacional, garantindo o direito à educação básica como direito público subjetivo. O Estado tem a responsabilidade de assegurar o acesso à educação e, em caso de falha, o cidadão pode acionar judicialmente o poder público. Além disso, a LDB também garante transparência na alocação de vagas e responsabilidades a autoridades, em caso de negligência. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiro ou falso. O acesso à educação básica e obrigatória é um direito público subjetivo e qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir esse direito. Próximo. O poder público deve dar prioridade ao ensino superior antes de garantir o acesso ao ensino básico obrigatório. Próximo. A negligência da autoridade em garantir o ensino obrigatório pode resultar em crimes de responsabilidade. E aí, qual é a correta? Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento que esteja correta. B. Luciana colocou logo de cara. B. A Flávia também. B. Mas a Flávia colocou B, eu acho. Oi, Jana. Oi, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bom. Consegui entrar pelo link, tá? Agora só. Tá bom. Ai, depois que entra, começa a dar aula, não consigo mais ver o WhatsApp. Não, mas Luciana, B. Então vamos lá. Tá acabando agora. Vamos lá. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo? Certinho. E qualquer cidadão pode acionar o poder público para garantir esse direito? Correto, né? Lembra que lá no caput do artigo 5º tem cidadão, qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão, sim, pode acionar o poder público. Corretíssimo. O poder público deve dar prioridade ao ensino superior, antes de garantir o acesso ao ensino básico obrigatório? Não, né, gente? Essa daqui tá errado. Primeiro, o poder público ele vai dar prioridade para quem? Para o ensino básico obrigatório. É isso daqui, é obrigatório. Se é obrigatório, pera lá, tem que dar prioridade ao que é obrigatório, ao ensino básico, né? Os demais níveis, só depois. Então, não é prioridade. Então, esse daqui, ó, ficou verdadeiro, falso, e a negligência da autoridade de garantir o ensino obrigatório pode resultar em crime de responsabilidade. Então, essa daqui, ó, crime de responsabilidade. A negligência, opa, pera lá, o poder público agiu de forma errada, foi negligente? Sim, ele vai ter o quê? Um crime de responsabilidade. Verdadeira. F é VFV. VFV, letra B. Muito bem, vocês acertaram, gente. Parabéns! Então, muito bem, vamos seguir. Parágrafo 6º. A partir do parágrafo 6º, prestem atenção, foi incluído do ano passado, tá? Então, daqui para frente, são
são parágrafos novos até então. E daqui para frente eu também não encontrei nenhuma questão que fala sobre esses próximos parágrafos que vamos ver. Mas é muito simples, muito fácil, tá? Então, daqui eu só vou falar o que está falando no parágrafo, tá bom? Então, ó, mas prestem atenção. Isso daqui a gente tem que saber. Como que é um parágrafo novo? Pode ser que este ano, né, começa a surgir perguntas, que começa a cair no concurso público esses parágrafos, porque são novos, tá? Parágrafo 6º. Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e também das avaliações da educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades. Modo mais fácil aqui que eu fiz para você, o esqueminha. O poder público tem a responsabilidade do quê? De promover o acesso público às informações educacionais. Dar um acesso público, todo mundo pode ter esse acesso ao quê? Ao censo anual, aos exames e aos sistemas de avaliação de quem? Da educação básica, tá? Essa obrigatoriedade é para quê? Para também trazer essa transparência para todo mundo, certo? A gente já não falou a gente está falando todo artigo 5º, né? Muito de transparência, é isso que eles querem mostrar, essa transparência de acesso às informações. Posso seguir? Alguém tem dúvida? Ficou fácil? Ficou molezinha? Posso seguir? Manda um joinha para mim, por favor. Se tiver dúvida também, liga aí. Pode seguir? Então, estou seguindo. O 7º parágrafo diz: a organização e a manutenção de sistema de informações estatísticas educacionais pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios, certo? União, Estado, Distrito Federal e município, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitarão ao dever de transparência e publicidade, como preceitos gerais, e ao direito fundamental ao acesso às informações que trará na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Jesus amado, o que disse aqui que eu não entendi bolhufas de nada, não é assim? A gente lê, a gente fala, meu Deus, calma. Fiz um esqueminha aqui de uma forma clara, simples, fácil de entender. O que está querendo dizer? De uma forma facinho. Que o poder público, eles são obrigados a quê? A criar um sistema de informações e estatísticas educacionais. Estatísticas, informações de avaliações, criar um sistema para o quê? Para divulgar de forma transparente. Então, todo cidadão tem direito a acessar essas informações públicas, como determina a Lei de Acesso à Informação, que é essa lei aqui, ó. Essa lei aqui é a Lei de Acesso à Informação, tá? Todo poder público tem obrigação de criar um sistema de informações para divulgar para todo mundo, porque todo mundo, todo cidadão tem que ter direito a esses acessos. Fácil? Posso seguir? Lembrando, ó, que é um parágrafo novo. Vamos lá. Parágrafo 8º. Dados e microdados, agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível, de forma
oh meu Deus, anonimizada. Observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento. Gente, resumindo isso daqui, tá? Também é um parágrafo novo. Outro parágrafo que fala o quê? Da transparência. E aqui eu coloquei, né? Um resuminho do que está querendo dizer aí. Que os dados educacionais que serão coletados pelo governo, inclusive os mais detalhados, eles devem ser divulgados e compartilhados de forma o quê? Transparente. Mas sem identificar o aluno e o profissional. Não vai falar, ali, ó, foi a Andiara que fez aquela prova ali, que tirou a nota tal. Não vai dizer isso, tá? Por isso que é o quê? Anônimo, tá? Não vai falar qual é o profissional, qual é o aluno, para respeitar a privacidade da pessoa. Isso deve seguir as regras previstas na legislação sobre anonimização e proteção de dados. Até agora está tranquilo de entender, certo? O que a gente consegue ver muito aqui? Que eles falam de transparência, que vamos dar acesso a todos de uma forma anônima, todo mundo vai ter esse acesso de forma transparente, certo? Todos os dados, os microdados, todos os grandes dados, vai ser tudo de uma forma transparente. E o parágrafo 5º está dizendo o seguinte, porque lá no parágrafo 6º, ele fala da educação básica, certo? Só que o parágrafo 5º-A, ele diz o seguinte, que, ó, tudo que a gente falou no parágrafo 6º, 7º, no 8º, agora não vai ser somente da educação básica, vai ser também para o ensino superior. Conclusão. Todos esses dados que a gente está falando que vai ser divulgado de uma forma transparente é para a educação básica e também para o ensino superior, tá? Aplica-se o dispositivo nos parágrafos 6º, 7º, 8º do artigo 5º desta lei, as informações educacionais do censo, dos exames e do sistema de avaliação da educação superior. Também é um parágrafo novo, certo? Gente, esses parágrafos 6º, 7º, 8º e o 5º-A, não encontrei perguntas, não encontrei nenhuma questão aí, por isso que eu não trouxe, tá? Mas é importante saber, porque vai que agora, né, estamos ainda no começo de 2025, vai que aí cai em algum concurso falando sobre esses acessos, tá? Mas a gente pensa logo em transparência. Fechou? Dúvidas? Ficou fácil? Agora falem para mim. O que vocês acharam? Parar de compartilhar aqui a tela? Parou? Cadê vocês? Eu gostei. Você gostou? Essa vozinha de doente. Muito bom, adorei. Foi facinho. Obrigada, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Parar de gravar a aula.